Eu estou ao vivo. Tudo bem, gente? Boa noite. Deixa eu colocar aqui o título da live. Sexta-feira. Todo mundo sextou? Como é que tá a sexta de vocês aí? Me conta. Vou colocar aqui. Oi, Jadson, você entrou, que coisa boa! Vamos esperar o povo entrar. Maíra. Boa noite, boa noite, boa noite. Tá todo mundo bem? Hello, how are you guys? Ela chegou. Ei, Kel! Deixa eu ver aqui. Tchutchuquinha chegando. Ei! Chegamos. Tudo bem, meu bem? Uma honra estar aqui hoje, né? Uma Nossa, eu honra tô ocupando feliz demais, esse gente. espaço aí com uma mulher tão aguerrida, valorosa, formadora de opinião, uma baita responsabilidade aqui. Você tá doida, menina? Eu que não tava aqui, eu falei com o povo que eu não tinha nem roupa pra conversar com você. Até parece, mulher. Tô aqui mandando um monte de Maravilhosa. aviãozinho aqui para um monte de gente aqui acompanhar também. Ai, que bom. Vamos esperar o povo chegar um pouquinho. Oi, Luciene. Oi, Fabiano. Gente, tudo bem? Oi, Vicky. Kel. Se vocês puderem me falar, o som tá tudo bem? Tá todo mundo me escutando? Maíra. Esperar mais um pouquinho. Tá bom, né? Tomara Para que mim não tá ótimo. morresse hoje a conexão. Não, e eu peguei uma chuva na estrada hoje que falei, meu Deus, eu preciso chegar a tempo da live. Nossa, ótimo, Luciene. Obrigada. Gente, eu vou. Oi, socorro! Eu vou esperar. A gente vai conversando aqui, aí a galera vai entrando, porque hoje eu tenho muitas perguntas para fazer para a Maíra. Nós vamos conversar de um tema polêmico, inclusive eu estou pensando em fundar um partido político, né? O Acho ótimo. PDR, Partido Democrático da Rízia, só vai entrar quem eu quiser. Eu também gosto. Tem hora que eu gosto de uma democracia assim também, viu? E assim, eu estou muito feliz de ter te escolhido, de ter te convidado, porque como a gente está conversando com muitas pessoas, eu acho que você é exatamente a cara das mulheres com quem eu quero conversar. Nosso santo bateu, você valoriza as mulheres, você é muito competente, você além de ser linda por fora, que não precisa nem falar, Imagina. você é linda por dentro, você empodera as mulheres. E eu acho que o que você faz, oi Gabriel, é uma utilidade pública, porque você é mãe, você é uma profissional maravilhosa. Então, eu estou muito, muito feliz de você estar aqui conversando com a gente. Prazer é todo meu. Te disse, uma baita responsabilidade, mulher. Ocupar esse espaço aqui ao seu lado. Você é o que a gente falou, né? A gente mal se encontra, mas a gente tem uma afinidade muito grande, acho que propósitos em comum, e eu acredito muito nisso para a gente mudar, sabe? A nossa realidade, no que diz respeito, inclusive, às mulheres nos mais diversos espaços de poder, não só na política mesmo. Então, vamos Isso. juntas. Isso, nós vamos conversar hoje, gente, sobre mulheres na política. Como nós viemos conversando sobre violência doméstica, né, sobre relacionamentos abusivos, depois que a Maíra se apresentar para a gente, que eu quero que ela fale um pouquinho sobre ela, nós vamos conversar, inclusive, sobre a violência política, né, que existe. Por que nós temos tantas mulheres com tantas poucas em posição de poder? Então, e outra coisa que eu queria falar sempre, a live ela é interativa. Eu quero que todo mundo que tiver pergunta, a hora é agora. Eu estou trazendo esse povo que sabe de tudo aí para vocês perguntarem. Podem mandar pergunta que a gente vai responder todas. Então, meu amor, se apresente para a gente, fala um pouquinho de você. Bom, eu sou advogada, para quem não me conhece, eu sou advogada. Eu fico aqui no interior de São Paulo, por isso que eu falo cheio dessas 9 horas, né? Eu me formei pela PUC Campinas em 2005 e de lá para cá eu venho atuando e debatendo muito na questão do direito com o recorte feminino.
Então, hoje eu estou como secretária-geral da Comissão de Direito Eleitoral da OAB São Paulo. Estou também como coordenadora do Observatório de Candidaturas Femininas da OAB São Paulo, que é uma iniciativa inédita que começou no Piauí, mas que é muito importante para a gente tentar aumentar essa representatividade, né, que as mulheres ainda estão subrepresentadas nas esferas de poder político. Eu fui presidente da Comissão da Mulher Advogada aqui em Itapira, fiz parte do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, faço parte da Rede Feminista de Juristas, da Associação Brasileira de Mulheres em Carreira Jurídica. Enfim, a gente vai se desdobrando. Fundei para elas, enfim, são tantas coisas. Mas, resumidamente, é isso. E hoje, minha maior área de atuação no escritório em direito de família, sempre em defesa das mulheres, e também, e principalmente, direito eleitoral, que em todas as áreas, mas fazendo uma análise de campo, de fato, da representatividade feminina na política. A gente vive num país, acho que a gente pode tratar disso melhor aí ao longo das perguntas, que nós somos a maior parte da população, mas estamos apenas em 15% representadas no Poder Legislativo. Então, alguma coisa está errada, não é? Alguma coisa, várias coisas, né? Gente, o movimento A ONG do Bem, lá da Bahia, muito obrigada. Eles já mandaram uma perguntinha aqui. Se na política também existe diferença salarial entre mulheres e homens que exercem o mesmo cargo. Vamos segurar essa perguntinha e vamos discutir sobre o decorrer, porque eu quero começar você falando para a gente da violência política. O que é isso? Nossa, tem muita pergunta, nós vamos responder todas. Vai, Mar. Então, a violência política de gênero, ela não tem legislação específica ainda no Brasil, apesar de ser extremamente comum. Então, o que a gente tem? A gente tem as legislações aí de violência doméstica, de assédio sexual, mas eu considero a violência política uma das violências mais graves que as mulheres sofrem. Primeiro porque são as nossas representantes que estão lá e estão sendo silenciadas. Para você ter uma ideia, assim, o México tem legislação de violência política, o Peru tem legislação de violência política, a Bolívia tem legislação de violência política, são países, assim, guardadas suas proporções com relação ao Brasil, mas que tem muito mais, por ter legislação que combate a violência política de gênero, tem uma maior inserção também das mulheres na esfera política. Para você ter uma ideia, Riz, o Brasil ele ocupa a posição vexatória de número 141 em um ranking que mede a participação feminina no parlamento. Nós estamos atrás de inúmeros países, todos esses países, de países árabes, de países como acho que Angola, enfim, vários países. E na América Latina, nós somos o pior país colocado quando se mede esse quesito da participação feminina na política. E o que é, então, a violência política de gênero? Isso. É aquele ato, aquela ação ou omissão que acaba silenciando aquela mulher na sua vida pública e política, que acaba boicotando, que acaba causando qualquer tipo de dor emocional, enfim, projeção. Eu costumo dizer que é muito comum aquelas que estão exercendo mandato serem silenciadas, serem boicotadas, serem invisibilizadas, sexualizadas. Então, a gente é muito claro, você vê, são as maiores vítimas de fake news. A gente viu na última eleição presidencial, Manuela Dávila foi a maior vítima de fake news que já se viu na história da política brasileira. A ex-presidente Dilma, quem que não se lembra do adesivo na época do impeachment que fizeram contra ela? A Tabata do Amaral, dependendo da forma com que ela vota, ela também é achincalhada nas redes sociais e na mídia de um modo geral. E então, o que eu acho engraçado, eu te interrompendo, é que se um homem que fala barbaridades, não vou citar nome, mas vocês já podem imaginar quem é legal. É o tiozão do churrasco, né? Pois é. Ele um pouquinho, ele pode ter exagerado, ou ele tá brincando. Então, quando você fala disso, a mulher não. A mulher, porque ela é burra, porque ela não tá preparada. Ai, gente, nós temos que mudar isso. Pode continuar aqui. A gente tá... Eu recebi 2 perguntas das meninas, da Janete, falando sobre a violência política de gênero. Ela perpassa pelo racismo.
O racismo, gente, como você vê a questão do racismo na política? O racismo, interrompendo a Má, né? Ele está infiltrado em todas as bases do Brasil, não é na política, é em tudo, né? Fala, Má. Então, primeiro, assim, é o que você disse. As mulheres são tratadas com maior perseguição. A gente vê quantas deputadas que vão tentar fazer um discurso e são interrompidas o tempo todo. Tem um vídeo que circulou aqui de uma Câmara no interior, que uma vereadora estava com o seu momento de fala e o presidente da casa, a todo momento, a interrompia. Quem que não se lembra do debate também entre o Trump e a Hillary nas últimas eleições, que ele teve uma métrica que ele a interrompeu 69 vezes. Ninguém consegue terminar um raciocínio dessa maneira. E aí, assim, é tão sutil algumas coisas que a gente tem uma senadora, a gente tem senadoras eleitas, mulheres, desde 1979. Só que só em 2016 que o Senado ganhou um banheiro feminino. Você pode repetir isso aí, por favor, para ver se tem homem assistindo e ver a gravidade, para depois não me mandar mensagem assim. Você só fala do direito das mulheres. Vou continuar falando, bebê, porque escuta isso. Repete, amiga. Desde 1979, nós tivemos uma primeira senadora eleita, só que apenas em 2016 é que o plenário do Senado ganhou um banheiro feminino. Antes, as nossas senadoras, elas tinham que se utilizar do banheiro do refeitório. Então, pense, a violência, muitas vezes, ela é escancarada, mas de outras formas ela também é velada. A gente tem, no nosso cenário aqui brasileiro, 1/4 das câmaras municipais, falando de eleições municipais, sem nenhuma mulher na vereança. Então, um tipo de violência que acaba minando toda a trajetória política dessa mulher. Seja quando ela vai entrar no ambiente partidário, que ainda é um ambiente hostil, seja quando ela se transforma em em alguém eleita. Então, é o tempo todo. E aí é muito difícil, né? Porque você imagina, você ser vitrine o tempo todo. E também, muitas vezes, seus familiares também são atacados. Enfim, não há limites, né? A gente sabe que, infelizmente, não há limites. A Kátia fez um comentário excelente aqui, falando que essa violência ela acontece na frente e por trás das câmeras também. Mulheres interrompidas o tempo todo. E é verdade, né? Deixa eu abrir aqui minhas perguntinhas, porque eu vou seguir, porque tem tanta coisa que eu quero saber. A gente está falando dessa violência política e eu queria falar um pouquinho da história, desde o início. Como que nós chegamos ao direito da mulher votar? Olha a pergunta. Não, mas sabe por quê? É super importante a gente falar da história, porque parece assim, ó, duas mulheres desconstruídas, descoladas, conversando, parece que nós sempre pudemos falar e expor nossas opiniões, mas não é bem assim, né? Na realidade, a gente tem um movimento que começa a discutir que as mulheres deveriam ter o direito de votar. Isso é lá pelos anos de 1925 e 27, quando começa essa discussão, e a gente consegue a garantia do voto. E aí eu gosto muito de uma frase da Simone de Beauvoir, que a gente precisa ter isso como lema. Nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os nossos direitos sejam questionados. Eles não são permanentes. A gente tem que se manter vigilante por toda a vida. Por quê? Elas conseguiram o direito ao voto em 1927. As mulheres do Rio Grande do Norte conseguiram votar. Que eu dato isso como a primeira participação efetiva das mulheres na política, o direito ao voto. Só que uma comissão especial do Senado anulou os votos dessas mulheres, porque elas não eram vistas como sujeitos de direito. Então, elas não poderiam votar. Isso só muda em 1932, quando uma parcelinha lá das mulheres, do público feminino, conseguiu garantir o direito ao voto, que eram as solteiras com renda, as mulheres viúvas e as que tinham autorização de seus maridos. Essas podiam votar. Só em 46, Risa, que o voto se tornou universal, obrigatório, e aí todas as mulheres puderam votar. Então, quer dizer, é muito recente. É muito recente. De 1946 para cá, a gente teve pouquíssimas alterações que fomentassem essa inserção das mulheres na política. Eu costumo dizer que a gente teve
3 marcos civilizatórios aí pela igualdade de direitos nesse recorte eleitoral, porque a gente tem uma Constituição de 88. Se eu estiver falando muito, você já me interrompe. Não, tá em casa aqui. Isso aqui a Jerusa falou que live boa. Eu concordo, sabe? Porque nós precisamos discutir isso. Porque a gente está conversando com pessoas que entendem. Então, a gente saber da história, o que, que acontece, o que, que aconteceu e o que vem para frente é maravilhoso. Pode continuar. Então, vamos lá. A gente tem lá em 88, vem a Constituição Federal que fala que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, em linha geral, né? Todos são iguais perante a lei, na verdade. E a gente sabe que isso ainda é uma lenda. A gente, como alguém disse aqui, as mulheres não têm nem igualdade de salários. A gente não tem nem respeito na rua. Eu gosto muito de correr, eu não consigo correr à noite sozinha, porque eu tenho medo de correr, entendeu? Então a gente já tem uma série de dificuldades. Mas no recorte político, isso se reproduz. Porque a gente precisou de uma legislação de cotas, de candidaturas. A gente nem tem uma legislação que reserva cadeiras para as mulheres. O que a gente tem hoje é uma legislação de cotas que garante 30% de candidaturas para as mulheres. E aí, isso tem uma discussão, que antes não era obrigatório, agora se tornou obrigatório. Mas o que a gente está falando de obrigatoriedade, né? Das cotas. Continua. E veja bem, a gente tem essa legislação de 95, que era 20%, depois aumentou em 97 para 30%, mas era facultativa. Sabe quanto que era o percentual de mulheres eleitas nessa época? 5%. De 5% a 8%. Em 2009, essa lei, essa reserva de candidaturas se torna obrigatória. Mas os índices não aumentaram, assim, de maneira substancial, de mulheres eleitas. O que a gente tinha, então, que é esse primeiro marco civilizatório, primeiro e segundo, essa reserva de candidaturas. Mas como que você, com toda a desigualdade desse país no que diz respeito ao recorte feminino, você faz com que essas mulheres sejam eleitas? Se elas não têm financiamento e se elas não têm aparição, se elas não têm visibilidade. Só em 2018 que se tornou também obrigatório que o mesmo percentual de candidaturas fosse extensivo para propaganda eleitoral gratuita e para financiamento de campanha. Quando se dá condições para essas mulheres terem igualdade na corrida eleitoral, a gente vê o que a gente viu. De 2014 para 2018, aumentou em 50% o número de mulheres no parlamento brasileiro. E você falou que foi em 2018 essa obrigatoriedade, né? Eu queria falar... deixa eu ler, que eu adoro os comentários. Jerusa, isso é ótimo. Falando que Luther King diz que se essa chama da luta pelos direitos não pode apagar, pois se apagar, haverá retrocesso. Vamos juntas manter essa chama acesa, lutando pelos direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Ótimo, muito Jerusa, bem. Já quero ser sua amiga. Janete, ela está falando que ainda na obrigatoriedade. Eu queria, já que você está comentando disso, que a gente falasse um pouco das mulheres também, que são usadas como laranjas, né? Em muitos partidos. Parece que é feito para não funcionar. Porque quando aconteceu a obrigatoriedade das candidaturas, a reserva de candidaturas, e curiosidade, a lei não fala que essa reserva tem que ser para as mulheres. A lei fala que tem que ser reservada para um determinado gênero. Mas como nós ainda temos dificuldade, essa cota vai para as mulheres que sempre compõem essa cota. O que começou a acontecer? Um monte de homens candidatos e não tinha o mesmo número de mulheres para compor lá o percentual 70-30. Lembrando que o 30 é o mínimo. É o ponto de partida, virou ponto de chegada, na verdade, né? Os partidos, eles cumprem a cota e param de colocar mulheres nas chapas. Qual foi a brilhante ideia que encontraram? Vamos colocar mulher, qualquer mulher, e ainda que não queira ser candidata, pelo menos numericamente e proporcionalmente a gente está cumprindo a legislação. E aí a gente acaba passando por 2 problemas. O primeiro é que tem muitas mulheres que não sabem que são candidatas, assinam lá uma ficha e nem fazem campanha.
nas últimas eleições municipais, nós tivemos 15 mil mulheres que não votaram nelas próprias, para você ver como isso é comum. Nossa! Gente! E o segundo grupo, que são candidatas enganadas, que foi prometida a elas apoio político, financiamento, visibilidade, tudo para elas entrarem e assim, tentarem fazer alguma coisa, né? Algum tipo de campanha. Só que elas são completamente abandonadas na corrida eleitoral. Muitas terminam, inclusive, endividadas. O partido fala, não, pode fazer seus gastos, porque depois a gente vai arcar com isso, vai prestando contas, o partido vai chegar o dinheiro e tudo mais. Então, essas mulheres acabam... Isso também é um tipo de violência. E aí fica um alerta. Primeiro, o tribunal entende que todo mundo daquela chapa tem que compor o polo passivo da ação. Para quem não é do âmbito jurídico, isso quer dizer que independente se você concorreu de alguma maneira para essa fraude ou não, você vai virar ré. Então, mesmo que você seja vítima, você vai virar ré. Segunda coisa, se essa ação... Já vou parar aqui de falar. Não, pode falar, tá ótimo, ótimo. Se essa ação for julgada procedente e o tribunal entender que houve o uso de candidaturas laranja, toda a chapa é cassada, inclusive as mulheres eleitas. Então, veja, atualmente, nessas eleições, eu acho que vai ser mais difícil, porque para concorrer, as candidatas vão ter que assinar uma autorização e ciência de que estão sabendo que estão sendo colocadas como candidatas. Mas até então, a gente tinha essa figura da candidatura laranja, das mulheres que não sabiam que eram candidatas, das mulheres que eram enganadas, viravam réis nos processos e ainda podiam, quem foi eleita, ter seu mandato cassado, apesar de não ter sido beneficiado pela fraude. E tem uma última coisa que eu vou falar rapidinho, uma outra vertente dessas candidaturas laranja, que é as mulheres que recebiam dinheiro de repasses do fundo partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e eram obrigadas a dar esse dinheiro para o investimento das candidaturas masculinas. Então, ainda tinha isso. O dinheiro passava por elas e já ia no investimento das candidaturas masculinas. Então, complexo. É complicado. É complexo. Eu gosto de contar, porque quando eu terminei faculdade, foi em 2003. E o meu sonho era mexer com política naquela época. Aí meu pai disse assim, não, vai ser bom, porque você é nova. Vou procurar um marqueteiro, porque eles sabem como é que conduzem esse processo. Aí vai a Rita, toda inocente, gente. Quem estiver participando de eleição, principalmente, que eu vi que muitas pessoas estão se candidatando a pré-candidatos agora, eu quero saber se mudou. Aí eu fui conversar com o marqueteiro que me indicaram lá. Ele chegou e falou assim, não, Rízia, é excelente ideia. Aí eu já empolguei, né? Que legal. Não, a gente te coloca aí como uma deputada estadual, você só tem que me arrumar R$1 milhão. Aí eu, então me conta como é que é isso, R$1 milhão. Aí ele tá assim, que a gente faz o seguinte, pega os 300 mil, compra os votos. Aí eu, bacana, continua. Aí, com os 200 mil dos outros 1 milhão, né? Para chegar nos 500 mil, os 200 mil você me dá para a gente fazer propaganda, divulgação. Aí eu, faltam 500. Não, 500 é para mim, para eu te botar lá. Então, eu acho interessante a gente estar conversando sobre isso, principalmente para quem está entrando nesse mundo. Eu quero saber se mudou e para as pessoas ficarem alertas, igual a Má falou. Porque você, às vezes, está entrando com um sonho de poder representar e você vai sair pior do que você entrou. Né? Aqui a Bia está falando que ninguém quer perder privilégio. Criar espaço para as mulheres é pulverizar o poder de tomada de decisão. Fato. Desconcentra e força a negociação com pessoas que não têm o mesmo poder. É isso. A Gracélia, desculpa se eu falei seu nome errado. Ela tá encantada com vocês duas, lindas e iluminadas. Live sensacional. Ai, gente, que lindos vocês que estão aqui participando. Então, o meu alerta é esse. Vocês querem participar? Procure um partido sério, né, Mar? Para evitar tudo isso que ela falou pra gente. Deixa eu ver aqui, nós já falamos da história. Por que você acha que tem tanta pouca mulher participando das eleições?
É muito complexo também. Tudo é Pode complexo falar, nesse que nós tema. estamos com o tempo, né, menina? Eu acho que tem algumas questões que não dá para falar de participação feminina na política sem passar por elas, não dá para passar batido. Primeiro é o marcador socioeconômico. As mulheres ainda estão atreladas ao ambiente privado. Elas é que são vistas ainda como as maiores responsáveis. Amiga, só um minutinho. Kaique, eu tava te procurando hoje. O Kaique, ele entrou na live. Olha como é que eu lembro de vocês. Ele entrou na live da doutora Gabi e ele falou que ele acha que deveria existir mais mulheres no poder. Kaique, obrigada por você ter voltado a isso. Mais deputadas, senadoras e governadoras. Eu tava te procurando, Kaique, para te marcar na live. Que bom que você entrou. Ai, amiga, desculpa eu te interromper, mas é porque quando eu vi o Kaique, eu fiquei feliz. Ótimo, maravilhoso. E que ótimo que homens estão aqui discutindo conosco esse tema e que tem essa visão também. Porque, na verdade, a gente não quer privilégios, a gente quer igualdade. Eu já volto aí para o tema, mas eu não consigo me conformar em um país que nós somos 51,7% da população, 52% do eleitorado, 44% das filiações, 42% das filiações, únicas responsáveis financeiramente pelos lares brasileiros em 44%. 5,5 milhões de mães cuidam dos seus filhos sozinhas. Por que nós não estamos nessas esferas de poder? O que acontece que a gente é tão alijado do processo democrático, sabe? Mas aí, voltando já para essa discussão, é basicamente isso. As mulheres ainda estão dentro das residências, elas têm mais responsabilidades, a gente não tem a questão da cooperação familiar ainda, né? Elas têm mais responsabilidades, hoje elas têm que trabalhar, elas têm o segundo turno, elas têm o terceiro turno, isso para não dizer da escalada da violência doméstica, nessa pandemia, o tanto que essas mulheres têm sofrido. Além disso, os diretórios partidários acabam se reunindo à noite aos finais de semana, quando é mais difícil também dessa mulher comparecer. As mulheres ganham menos do que os homens, então elas têm menos poder de investimento nas suas candidaturas, né? Isso é uma parte. A outra, os partidos políticos reproduzem a mesma lógica dos poderes legislativos e executivos. Nós temos pouquíssimas mulheres na liderança. As mulheres ainda são procuradas apenas para serem filiadas às vésperas da eleição, nos 6 meses que antecedem as eleições. Elas não têm espaço na mesa de tomada de decisão, elas não são lideranças nesses ambientes, porque elas são podadas o tempo todo. As pessoas não gostam de dividir poder. O grande problema é que nós estamos sendo levadas, as nossas vidas têm sido pautadas por um Congresso, em sua maioria, branco, de homens brancos, heterossexuais, detentores de capital. Sendo que eles são a menor parcela da população, nós somos a maior. As mulheres negras são ainda maiores. Então, teve até alguém que falou aqui com relação do racismo na política, a gente tem uma dívida histórica com a população negra. A população negra é maioria no país, e por que eles não estão lá representados? Então, eu acho que eu acredito numa democracia inclusiva e diversificada. Para começar, não existe democracia sem igualdade de gênero, sem igualdade de raça. Não é possível a gente falar que nós estamos numa democracia se apenas uma pequena parcela está lá legislando para todos nós. Exatamente. E na maioria, os homens, né, de família, brancos, ricos, que estão querendo mandar em tudo. A Gracélia de novo falou que mulher é muito esperta para entrar neste mundo. Ou você entra na corrupção ou está fora. A maioria de nós quer um país sem corrupção, por isso as mulheres preferem empreender a entrar na política. A Bia está falando, lembrando da Ruth Escobar, tendo que levar um consolo e bater na mesa para ser levada a sério. Eu grito mesmo! Aí a Itamara tá falando arrumar a casa, o outro turno tenebroso. E o Kaique tá falando, cara, temos apenas uma governadora. Eu não entendo isso, uma em 27 estados. Amiga, agora eu tô entrando gente aqui que eu quero que escute. Eu decidi candidatar, tá? Qual que é o passo a passo? Vamos lá, gente.
Nós Primeira estamos com coisa. agora 20 e poucas pessoas aqui. Vamos nos juntar e abrir o partido aqui. Vai lá. Eu já vou me filiar nesse seu partido Isso. aí. Nossa Senhora. A Primeira Aline coisa. tá falando, rapidinho, a Aline está falando que é uma rede fortalecida de mulheres para manter que chegaram no poder. Vamos lá. É agora. Primeira coisa, você tem que encontrar um partido que você tenha alguma identificação aí com os princípios partidários. A gente tem 33 partidos no Brasil, né? Alguns diferem muito pouco uns dos né? outros, né? Mas são muitos partidos, então nem havia necessidade de terem tantos. Mas você tem que fazer sua filiação, no mínimo 6 meses antes da data das eleições, tá? Para você poder ser uma pré-candidata. Tem que ter o domicílio eleitoral no mesmo prazo naquela cidade. 6 meses antes das eleições, você tem que estar afiliada e tem que estar morando lá, ter o seu domicílio eleitoral naquela cidade. Depois disso, você pode começar sua pré-campanha, falar que você é pré-candidata, enfim, mas você ainda tem que passar pela convenção partidária. Os convencionais partidários vão lá com voz e voto e vão eleger os candidatos e candidatas. Atualmente, as mulheres têm bastante, pelo menos deveriam ter espaço por conta da cota de candidaturas. Né? Eles saem laçando as mulheres. Como eles não fomentam essa participação feminina dentro dos seus partidos, eles não estimulam que as mulheres participem, eles vão ter que sair caçando às vésperas da eleição. Então, eles saem atrás de mulheres. Então, talvez seja Então, fácil. A hora é agora também, gente. A hora é agora. E aí, depois, é fazer a campanha eleitoral, a propaganda eleitoral. Para isso, você tem que ter algum tipo de investimento. Então, assim, tem 2 tipos de investimento hoje para as campanhas. Um deles é o investimento público, que vem do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e que deve ser repartido na proporção de mulheres candidatas e dos homens, enfim. Mas não são todos os partidos que recebem. Muitas vezes no interior os partidos não recebem. E a outra forma é de doação de pessoa física. Tem os limites da lei, cada um pode doar até 10% do que declarou no ano anterior. E aí você pode angariar recursos também por doação de pessoa física. Pessoa jurídica não pode mais doar. Qual é a grande questão? E fica aqui um alerta que a gente também precisa mudar. As mulheres são as que menos recebem fundo especial de financiamento de campanha e fundo partidário. Tem uma pesquisa da FGV que trata muito bem desse tema. Mas elas também são as que menos recebem doação de pessoa física. E as mulheres negras, as mulheres brancas, as mulheres negras menos ainda. O que vale a gente pensar que por que nós não somos vistas como candidatas competitivas? Muito provavelmente porque nós não estamos lá. Então, as pessoas que querem investir numa candidatura vão procurar aquele perfil que já está posto de quem já está eleito há muito tempo, que é esse perfil do homem branco e blá, blá, blá. E aí a gente precisa, então, começar a colocar mulheres em esferas de poder, em todas as esferas de poder, para que a gente, se vendo representada, aquelas que quiserem terem maiores chances também de concorrer. Eu acho que o caminho é a gente se unir. A vontade, gente, é a gente fazer uma vaquinha, entendeu? Ficar rico, ter 10 milhões de reais e chegar, abrir o Facebook, abrir o Instagram, só ter a cara da gente. Porque as pessoas também votam em quem elas estão vendo toda hora. E eu acho importante a gente dizer também que as redes sociais hoje, elas estão fazendo uma grande campanha pra gente. Então, eu vou ler aqui uns comentáriozinhos. Kaique, obrigada. Ele está falando que a governadora é a do estado do Rio Grande do Norte, que é a Fátima Bezerra, se ele não se engana. A Marcela está falando que o sonho dela é entrar na política. Sempre foi minha paixão. A Janete está falando que sempre que tiver um papo nesse nível, me chamar. Vem, bebê! A Jerusa está falando com cuidado para doações de pessoas físicas que recebem benefícios, tipo Bolsa Família, que prejudica a pré-candidata e a si própria. Aí o Kaique falou, quem assinou a ata para nossa independência foi uma mulher, né? Aí voltou. Ela assinou e dizem que a mulher é o sexo sufrágio, me poupe. Aí a gente está falando que é o limite de 10%, representatividade é tudo, a vaquinha é uma ótima, vamos fazer uma vacona. Nossa, gente, nós vamos conversar muito disso aí. Olha, aqui, só um parênteses.
Ah, A vaquinha virtual já está permitida desde o dia 15 de maio para as pré-candidatas e para os pré-candidatos. Então, pessoal, principalmente as mulheres, que forem pré-candidatas, veicula essa vaquinha virtual aí para todo mundo poder doar, claro, dentro dos eu vou limites. doar. Eu dou com o maior prazer, assim, se for R$ 10, 50, a união faz a força, entendeu? Ô, Rizia, a gente precisa se unir, porque nós já somos a maior parte do eleitorado. Esse papo de que mulher não vota em mulher e que nós não somos amigas só agrada os homens. Eles morrem de medo da gente se Exatamente. unir, mais sororidade, E mas o, não e o que eu é. tô achando maravilhoso é que hoje essa live ela tá sendo em maior parte de mulheres. Então a gente vamos ficar amiga, entendeu? Porque a hora é agora e outra coisa, não precisa entrar na política não. É o que eu tenho falado em todas as lives que eu faço. Esses bate-papos, independente. Hoje a gente está falando de mulheres na política. Nós já falamos de violência doméstica, nós já falamos de racismo. Nós temos que trazer esses debates à tona. Chega de botar coisa embaixo do tapete. Nós chegamos no ponto agora que é para frente que nós vamos. E o que eu mais acho legal das lives, agora quem disparou a falar sou eu. O que eu tô achando legal é porque vocês estão unindo pessoas com os mesmos pensamentos de você, entendeu? Que se identificam. Então a hora é agora. Ô, Heloísa, você não tá precisando de doação, não, viu? Pede lá no povo que você conhece aí. Agora, eu quero falar que a Ana ela mencionou aqui os haters, né? Que as mulheres ainda enfrentam essa dificuldade na campanha. E isso era uma das perguntas que eu tinha para você. E quais são os maiores desafios que você acha que nós mulheres enfrentamos na campanha? Eu acho que é isso. Eu acho que são as fake news, os haters, a falta de investimento nas candidaturas, a falta de espaço, de visibilidade, porque, de fato, os homens não querem dividir o poder e não querem concorrência, né? Então, a falta de visibilidade, a falta de investimento, que para mim são os dois pilares de uma corrida eleitoral adequada, as pessoas elas precisam aparecer e elas precisam ter investimento. Ainda que seja uma campanha virtual, você acaba dispondo de alguma quantia. Então, a grande dificuldade são essas: a falta de investimento e a pouca aparição, a pouca visibilidade que as mulheres ainda enfrentam. E eu acredito também, amiga, eu posso ter errado, você me corrija, que nós temos que fazer um trabalho também de empoderar as mulheres e trabalhar a autoestima. Porque a gente já sai perdendo. Porque é isso, vem uma porrada, você tem que estar preparada. Eu acho que você tem que preparar o psicológico para entrar numa campanha dessa, porque não é brincadeira, não. Então, quem quiser, eu acho que, igual você falou, primeiro, vamos fazer aqui a retrospectiva. Procurar um partido, igual você falou, muitos são iguais também, viu, gente? A gente tem 33 partidos no Brasil, isso é um absurdo. Enquanto nos Estados Unidos são 4, né? Que é um, dois, três e um que nem conta direito. Então, para que isso? Aí já vem uma outra discussão que é para dividir, né, o din-din. Então, você procura um partido e se prepare psicologicamente, porque não é brincadeira. Nós já falamos das mulheres, que isso eu achei importantíssimo você falar das laranjas. E quais os incentivos que você vê hoje para uma mulher? Eu vou deixar salva a live. Quais os incentivos que você acha que a mulher recebe hoje? Eu acho que o maior incentivo é essa onda de debate sobre a necessidade da gente aumentar a participação feminina na política. Eu costumo dizer que assim, a legislação de cotas já está aí faz bastante tempo, mas nunca a sociedade se voltou tantos olhos para essa temática, né? Então eu acho que a gente tem inúmeros movimentos. A gente tem as brasilianas, a gente tem o Vote Nelas, a gente tem o Tamo Juntas, a gente tem Meu Voto Será Feminista, a gente tem inúmeras iniciativas de mulheres discutindo sobre isso. E mais do que movimentos sociais, civis sociais, nós também temos visto algumas pessoas demandarem o próprio judiciário com consultas a respeito do tema. Então, por exemplo, a gente teve uma consulta que foi brilhantemente decidida pela ministra Rosa Weber, que foi uma desses pilares que estendia, depois da ação julgada no Supremo, essa questão de candidaturas para
financiamento das campanhas e aparição. Então, foi uma decisão que também pautou isso. Então, olha, se você tem tanto por cento de candidata, você tem que ter o mesmo percentual de visibilidade dessas mulheres na propaganda eleitoral gratuita e também no recebimento, no repasse do fundo público. E depois a gente teve uma outra consulta respondida afirmativamente, que também tratava dessa cota dentro dos diretórios partidários, nas diretorias ali dos partidos. Então, teve uma consulta também respondida afirmativamente, dizendo que deveria ser observado, recomendando, porque não tem força de lei, mas recomendando que a legislação de cotas também fosse observada nas disputas intrapartidárias. Me parece que essa união, essa correlação de esforços entre instituições e sociedade, de um modo geral, é o maior incentivador dessa corrida aí para as mulheres na política. Porque, por outro lado, a gente tem todas essas dificuldades que a gente já falou, de um ambiente hostil, de uma violência política, enfim, uma série de coisas, né, que a gente já falou. Então, eu acho que é a união e assim, a gente realmente trazer esse debate aqui para todo mundo tomar conhecimento da importância de sermos adequadamente representadas. Quem que vai legislar sobre a nossa vida? A gente teve já a legislação que, assim, os maridos podiam aplicar castigos físicos nas esposas. Outra, que podiam fazer todo tipo de atrocidade e alegar a legítima defesa da honra. Você imagina, a mulher é vista de que maneira, né? Era vista de que maneira? A gente tem um projeto de lei tramitando que as mulheres que optarem por abortar naqueles casos legais. A gente não está discutindo aqui uma outra pauta de aborto. A gente está discutindo aqui casos legais, que elas têm que assistir vídeos sobre o feto e como o aborto é feito. Isso, para mim, é de uma crueldade tamanha, né? Então, é preciso que a gente volte os olhos aí para essa temática. O que você acha que... né, nós estamos falando de 2018 com essas mudanças. Quais foram as mudanças que você acha que marcou mais? E o que a gente pode esperar por vir? Você está vendo de políticas públicas? Eu acho que, assim, o que mais marcou foram esses dois pilares. Foi conferido às mulheres visibilidade e dinheiro, resumidamente. Com isso, elas conseguiram saltar de 10% para 15%. Essas serão as primeiras eleições municipais que esse critério também vai estar presente para as candidatas à vereança. Então, eu tenho esperança que esse aumento também aconteça. E mais do que isso, a gente tem uma legislação agora de que não existe mais coligação para as candidaturas proporcionais. A gente só tem coligação na majoritária. Então, vale dizer, para prefeito e vice-prefeito, os partidos podem se coligar. Mas para a vereança, cada partido tem que lançar a sua chapa única. Com isso, a gente vai ter que os partidos vão ter que lançar mulheres mais competitivas. Eles não vão mais poder usar candidaturas laranja, porque senão eles não conseguem somar o número de votos para fazer uma cadeira. Então, eles vão ter que colocar mulheres competitivas e investir nessas candidaturas. Porque senão, eles não vão conseguir eleger nem os homens, entendeu? Então, eu acho que essa eleição municipal vai ser uma grande métrica para a gente ter ideia de eventual aumento aí da participação feminina na política, por esses dois fatores, né? Três. Aumento da visibilidade, aumento do financiamento e ausência de coligações proporcionais. Então, o momento, de fato, é agora. Eu acho que agora tudo está conspirando para a gente ter um boom de mulheres eleitas. Tô achando interessante, hein? E você tá esperançosa que tá melhorando, Mar? Pelo que você Eu acho que acompanha? sim, eu acho que sim. Eu acho que o debate, ele leva o conhecimento. Eu acho que essa geração que vem vindo aí, dessas meninas super articuladas, super ligadas numa série de coisas que a gente foi precisando se desconstruir, às vezes, ao longo da vida, elas já vêm com a cartilha pronta, sabe? Elas pedem mesmo espaço, elas brigam por espaço. Então, eu acredito que, assim, a gente tem tido avanços significativos. Eu estou esperançosa para essas eleições. Nossa, eu também. E eu tô querendo, nossa, mexer mais aqui. A Heloísa tá falando que uma chapa tem cabeças de chapa, candidatos medianos e os rabos de chapa. A Janete tá falando que teremos que ter cuidado com a competição entre as mulheres. Ai, gente, chega disso. É o que a gente tá tentando. Chega.
Maíra, você ganhou uma fã. Eu falei que essa mulher domina tudo, gente. E eu tô aqui só aprendendo também. Eu tô querendo saber agora, as mulheres que estão se candidatando, que têm interesses, ganhou a noite com a gente, Janete, que linda. As mulheres que têm interesse de entrar na política, quais são os grupos de apoio que você citou uns, mas eu queria que agora você listasse de novo para a galera anotar. Ó, tem vários, assim, eu vou citar alguns. Tem o Vote Nelas, Meu Voto Será Feminista, tem a Iniciativa das Brasilianas, Tamo Juntas, tem inúmeros movimentos. Fala um pouquinho do projeto que você participa do na Observatório. OAB. Isso. A OAB lançou agora em fevereiro de 2020. A OAB São Paulo, não a OAB foi? São Paulo. Esse projeto começou na OAB Piauí. A OAB Piauí foi a precursora, lançou lá dia 31 de janeiro. A nossa seccional, tomando conhecimento, a gente já achou super interessante e fizemos o lançamento em São Paulo. A OAB não pode fiscalizar, como entidade de classe, não pode fiscalizar as candidaturas femininas, mas ela pode acompanhar de maneira suprapartidária a fiel aplicação da legislação eleitoral. Então, foi isso que a gente fez. Ó, em um país com todos esses índices que a gente já tratou, as mulheres ainda estão representadas apenas 15%. Por quê? Então, a OAB lançou o Observatório de Candidaturas Femininas para acompanhar essas eleições municipais. Colocar uma lente de aumento mesmo para tentar descobrir o motivo pelo qual as mulheres não são eleitas. Foi lançado em fevereiro. A gente começou a trabalhar um canal de denúncias. Então, a gente hoje recebe denúncias pelo e-mail. Vou fazer um merchan. denúncias.candidatas@oabsp.org.br. A gente recebe denúncias de eventuais irregularidades ou ilegalidades. E desculpa, amiga, ela pode ser denúncia do país inteiro? Pode ser denúncia do país inteiro, a gente vai mandando para seccionais. A gente só tem competência em encaminhar em São Paulo, mas a gente pode oficiar as outras OABs para tomar conhecimento e aí consegue por lá. A denúncia tem a garantia de ser interessante. Olha que interessante, é porque desculpa te interromper, porque tem gente perguntando, legal esse lançamento no Piauí, tendo em vista a lenda machista do homem nordestino, e ela acabou de falar que em São Paulo é o regional, mas em todos os estados eles passam. Continua, amiga, porque é muito legal esse projeto. E aí, a gente recebe, a denúncia também é anônima, tá? Então, assim, lógico, a gente vai precisar de dados da irregularidade, da ilegalidade para poder prosseguir. Mas a garantia do denunciante é de ser anônima. E aí, agora, eu estou muito feliz que a gente conseguiu, em julho, fazer um acordo de cooperação inédito com o Ministério Público Eleitoral e com o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo. Então, hoje a OAB recebe essas denúncias, encaminha, analisa, encaminha para o Ministério Público Eleitoral, que vai verificar se deve propor alguma ação ou não, porque ele que é o titular da ação eleitoral, né? E o Tribunal Regional Eleitoral, além de julgar, vai divulgar isso em todo o Estado. Então, no mínimo, os partidos vão ficar um pouco mais espertos de não cometer nenhuma fraude, porque tem pelo menos 3 órgãos importantes com os olhos voltados para esse tema. Assim, a gente vai fazer palestras com relação às mulheres e, ao final, a gente vai apresentar um estudo com dados e aí com sugestões para se aumentar a participação feminina. E esse projeto, ele funciona há mais tempo ou ele é novo? Ele é novo. Ele foi lançado pela doutora Valéria no Piauí, na OAB do Piauí. Eu sei que tem um observatório nacional, que daí não está atrelado à OAB. O nosso aqui é institucional, não é meu, não é de ninguém. Ele é institucional da ordem. Então, a gente passa, a OAB fica, e o projeto, se der certo, aí vai se perpetuando também. E já receberam muitas denúncias, amiga? Já recebemos. Principalmente de candidatas chamadas agora para concorrer, mas sem a garantia de ter mesmo uma candidatura competitiva, de mulheres que estão respondendo, porque foram candidatas laranja nas últimas eleições e estão respondendo a processos, algumas que nem sabiam que eram candidatas.
Enfim, teve um caso de uma candidata também indígena que recebeu R$ 200 mil pro forma. Na verdade, esse dinheiro foi para um candidato homem e hoje é ela que responde judicialmente. Então, assim, é um exercício de fôlego e força, viu? Não é fácil. Nossa Senhora. Tá, então vocês recebem a denúncia, vocês passam para eles a. A gente faz um crivo e encaminha ao Ministério Público. O Ministério Público propõe, conforme o seu entendimento, a medida judicial que ele entende que é cabível e o tribunal, ao final, julga. Nossa, esse projeto é muito bacana. A Janete, ela tá falando. Gente, eu quero já me adiantar aqui e falar. Se vocês não estão seguindo a Maíra, vai lá agora. Depois, agora não. Espera a live acabar, vai lá e siga. E se tiver qualquer dúvida, manda para ela, manda inbox, porque ela é muito acessível. E se você tem vontade de candidatar, se você está em dúvida, aproveita aí, ó, para mandar. Ela falou, ela tá falando que quer mais informações sobre esse observatório, porque ela é da comissão da OAB da subseção de Camaçari como movimento social. Nossa, Pede pra ela, candidatura laranja. depois ela me manda lá um inbox, eu mando para ela todos os documentos que a gente fez por aqui. No estado de São Paulo, a gente está lançando em todas as subseções. Todas as subseções a gente está fazendo o lançamento do observatório. Eu queria, ela tá falando candidatura laranja. Que coisa que a gente está vendo. Dessas denúncias que vocês recebem, a maioria é de candidatura laranja? A maioria, a esmagadora maioria de candidaturas laranja. De mulheres que saíram candidatas, mas não sabiam. Mulheres que tiveram esse dinheiro passando pela conta delas, mas elas nunca tiveram de fato esse dinheiro. Esse dinheiro passava apenas para investimento nas candidaturas masculinas. Mulheres que são completamente abandonadas na corrida eleitoral, que acabam fazendo, inclusive, dívidas, como eu contei, e o partido não arca com nada, elas terminam mesmo endividadas, enfim. Mas a maior parte é, de fato, de candidaturas laranjas. A gente tem um pouquinho de recebimento de denúncias também de violência política e de assédio. Ainda é muito triste que as mulheres sofrem também nesses espaços de poder, mas percentualmente a maior parte é das candidaturas laranja. Olha que pergunta legal. É possível descobrir se algum partido está usando o nosso nome? Se sim, como? Gostei. Bom, as eleições anteriores, é só entrar lá no site do TSE, tse.jus.br. Você pega pelas eleições municipais ou gerais e vai clicando ali nos candidatos, que tem lá um campo específico dos candidatos e candidatas. Clica, vai procurando e vê se o partido utilizou ou não. Se você era filiada, se o partido utilizou ou não. Na verdade, em tese, precisaria da assinatura dessa pessoa, ela ter passado pela convenção, mas a gente sabe que muitas vezes eles fazem algumas brechas para que essa legalidade não ocorra, justamente para cometer ilegalidade. E atualmente, nas eleições municipais, agora sai o edital. Então, logo o partido registra as candidaturas, sai um edital na zona eleitoral. Esse ano, eu volto a dizer, vai ficar mais complicado, porque o partido ele tem que juntar uma declaração de ciência e autorização da candidata, né? Então, e o juiz, tendo dúvida, pode mandar oficiar diretamente essa candidata para ela esclarecer. E se remanescer a dúvida, ou se o juiz achar que há algum tipo de irregularidade, ele pode cassar a chapa desde já. Entendeu? Então, antes a gente tinha todo um processo correndo. Nessas eleições, o juiz pode indeferir ou cassar a chapa desde o momento do registro. Tem alguém que pediu... Aí tá, a Mara tá falando, mas é só para quem é filiado, né? Só pode concorrer quem tem a filiação partidária, requisito para concorrer à eleição. Tem alguém que pediu para explicar mais sobre candidaturas laranjas. Eu vou falar rapidinho, porque daqui a pouco cai essa live. Né? Gente, nós temos 5 minutinhos, vai. Não, porque candidaturas laranjas são aquelas candidaturas que as mulheres são chamadas apenas para compor a proporção que a chapa precisa ter para ser deferida, para ser autorizada. Então, vamos supor, se fosse 100 candidatos, aquele partido tem que lançar 30, no mínimo, por cento de mulheres, né? Então, 30 candidaturas femininas. Mas muitas vezes eles têm lá 70 homens que querem serem candidatos de qualquer maneira, mas tem 20 mulheres. Então, ao invés de eles tirarem os homens para dar a proporção dos 20 virar 30%, 20 unidades virar 30%, o que eles fazem? Eles pegam 10 mulheres ali, esposa, prima, sobrinha, manda ali todo mundo entrar.
elas assinam uma ficha, outras nem assinam, não sabem nem que são candidatos, eles fazem um balaio ali, e essas mulheres são chamadas apenas para compor a cota partidária. Então, elas não estão concorrendo às eleições, elas não querem ser candidatas, mas elas estão ali numericamente para dar proporção. E isso é uma fraude, né? Então, por isso que tem aí as ações de combate à fraude, ação de impugnação de mandato eletivo, ação de investigação judicial eleitoral, para se combater esse instituto das candidaturas laranja. Nossa Senhora. A Itamara tá falando, imagina jogar seu CPF e ver um abacaxi. Pois é. Amiga, eu queria te agradecer. Eu sei como que foi a correria do seu dia. Nós temos uns minutinhos, mas eu quero que você fale mais. Gente, quem participou, muito obrigada, porque eu sei que sexta-feira é um dia que está todo mundo cansado, mas eu acho de extrema importância esses debates. A Alcione está falando, nas últimas eleições teve o escândalo das laranjas e é uma prática comum do partido, mas igual ela falou, eu acho que a tendência é melhorar. Não se fechem para os debates, tá? A porta foi aberta. Já chega já conversando, discutindo esses assuntos. A gente não pode mais se calar. Não existe mais assunto tabu. Então, amiga, muito obrigada. Eu queria a última pergunta que eu queria para você. O que você espera do futuro político do Brasil para nós mulheres? Primeiro, eu espero que mude esse cenário de ódio que nós estamos vivendo. Aqui a gente tem... Desculpa, já estou nos 2 últimos minutos, vou falar. Não, pode falar. Essa política fascista, segregadora que a gente vem vivenciando, sabe? E assim, negativista. Então, assim, primeiro eu espero que melhore, né? Que a gente tenha gestores públicos mesmo. Não que a gente está vendo por aí, em primeiro lugar. Segundo lugar é que as mulheres, de fato, se unam nessa mudança. A mudança ela é possível desde que a gente esteja unida. E eu costumo dizer que tem homens, grandes homens, que estão ao nosso lado também nessa batalha, sabe? Homens competentes não têm medo de dividir o poder. Quem tem medo de dividir o poder são os homens incompetentes. Então, vamos todos e todas nós nos unirmos para isso. Tem uma frase, a Cláudia Luna hoje falou numa live que é uma frase também que eu sempre falo, que eu acho que ela resume muito, sabe? Principalmente para as pessoas que estão cansadas de política, que é da Michelle Bachelet, que fala o seguinte: quando uma mulher entra na política, muda a mulher. Quando muitas mulheres entram na política, muda a política. Então, se a gente quer uma mudança de fato, elegemos mais mulheres. Eu acho que essas eleições têm tudo para ser um boom de mulheres eleitas. Ai, querida, muito obrigada, foi muito bom. Eu estava morrendo de saudade de você, né? A gente precisa se encontrar de verdade. Na hora que acabar, gente, olha, eu já tô deixando aqui aberto que na hora que acabar essa pandemia, nós vamos fazer uma aglomeração, tá? Nós vamos pegar um parque, nós vamos discutir, nós vamos fundar o nosso partido. Né? Que eu acho que chegou a hora mesmo da gente começar, ir atrás. Igual ela falou, nós temos que mudar essa opinião também de que todo homem é contra as mulheres. Isso que ela falou é fundamental. Nós estamos desconstruindo o machismo, né? Que vem de épocas e épocas e épocas, mas que agora não dá mais. Para todo mundo que estiver participando da política, boa sorte. Não esqueçam de se preparar mentalmente, psicologicamente para isso. E muito obrigado. Não esqueçam também de seguir a Maíra. Qualquer dúvida que eu estou vendo as pessoas candidatas aqui, vai lá, pergunta, faça a consulta de graça. Nós temos 2 minutinhos. Muito obrigada de novo. Um beijo. E nós vamos conversando, porque tem muito assunto para a gente discutir ainda. Obrigada, querida. Obrigada. Boa noite, gente. Cada vez mais. Ai, obrigada. Boa noite.